Boa noite, pessoal. Começando mais uma educação continuada. Prazer estar falando com todo mundo. Aqui Daiane Paulatti, consultora de saúde e bem-estar. Tem várias consultoras, amigas, tem clientes. E hoje o tema vai ser assim bem especial. E ontem eu falei para Ana, vamos falar de intestino. E eu tenho uma coisinha que quando eu falo assim, ó, talvez tal óleo vem no bogo, é lei, ele vem. Eu falei, vamos falar de intestino, eu quero falar de intestino. Aí, dito e feito, veio o Life Shot para gente hoje como bogo. Então, como pode melhorar ainda mais, né? Como que a gente pode ter os óleos essenciais em benefício do nosso intestino? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Pode passar, Ana. O que é educação continuada? Então, a gente faz esse movimento toda quarta-feira, é um movimento aqui no Zoom, a gente chama todos os nossos clientes, os consultores, para a gente fazer troca de experiências, falar dos óleos essenciais, de uma forma assim que fica fácil de todo mundo entender e fácil de todo mundo buscar ainda mais ajuda. Então, a gente fala do aspecto físico, do aspecto emocional, do aspecto energético, e é gostoso, porque o grupo às vezes interage, o grupo fala, tem as suas dúvidas, e a gente consegue trazer um pouco do nosso dia a dia também para essa rotina, para essa forma de usar os olhos, como trazer saúde e bem-estar, parte de criança, idoso, adulto, tudo a gente consegue falar aqui nessas quarta-feira. Pode passar. Nosso tema de hoje, então. Por que a gente precisa falar da nossa saúde intestinal? Você já sentiu no seu dia a dia fadiga, ansiedade, estresse, pele ressecada, couro cabeludo também com caspa, alguma coisa que esteja interferindo ali? E você pode imaginar que isso pode ter a ver com o seu intestino? 80% da população ela sofre com algum problema de intestino, mas não percebe. Sou fisioterapeuta de profissão, então, no meu dia a dia, no consultório, primeira coisa na anamnese, eu pergunto, como que está seu intestino? Normalmente a resposta é, tá tudo bem, eu faço cocô todo dia. Aí, beleza? Então tá, né? Esse é um ponto de vista. Não é ir no banheiro todos os dias, quer dizer que o meu intestino está 100%. Então, primeira coisa, vou lá, avalio, e quando o paciente deita na maca, barriga estufada, abdômen dolorido, é, tensionamento nessa musculatura, nessa face ali, toda a região do abdômen. Então, isso quer me dizer o quê? Se eu tenho estufamento, se eu tenho uma musculatura mais rígida, esse intestino ele está em sofrimento. Se eu tenho uma pele muito seca, se eu tenho um cabelo muito ceboso, isso tudo também pode me dizer do intestino. Então, é coisas do nosso dia a dia que a gente não percebe que tem a ver com o intestino. Então, sempre eu trago a orientação, vamos olhar para esse intestino um pouco mais, vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que esse abdômen está estufado? Por que você tem dor ao tocar no intestino? O que dessa microbiose que não está em função legal que você não está percebendo? Então, hoje, a gente vai falar basicamente como que é esse intestino. Não vou trazer anatomia, nada disso, coisa simples, mas o que a gente precisa se atentar? O que a saúde do intestino interfere na nossa saúde? E como que a gente pode utilizar os óleos essenciais também a nosso favor? Pode passar, Ana. Eu vou continuando enquanto ela não passa. Falar sobre a Peraí, saúde do intestino. ele travou de alguma forma aqui. Acho que eu vou parar de travar e vou voltar, tá? Vou parar de Tá. compartilhar e vou voltar. Não sei o que aconteceu com ele. Falar do nosso intestino é essencial. Por quê? Porque o intestino é o maior órgão responsável pelo nosso corpo como um todo. Então, assim, ele tem influência direta na nossa energia, na nossa imunidade, na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Se o intestino ele não funciona, não tem como esses pilares que eu falei agora funcionar bem. Então, intestino não funciona.
tá ali cheio de bactérias ruins. Eu vou falar depois. A gente tem bactérias boas e ruins no nosso intestino. Se tá cheio de bactéria ruim, a gente não tem como absorver. Posso tomar um monte de vitamina, posso tomar um monte de coisa no meu dia a dia. Meu corpo não consegue absorver porque ele está gastando energia com essas bactérias que estão ali. Então, é nesse tema que eu quero entrar com vocês. O intestino, nas informações, fala que é o nosso segundo cérebro, mas eu falo que eu acho que ele é o primeiro. Eu acho que ele vem primeiro do que o próprio cérebro, de tanta ação que tem dentro dele ali e de tão importante que ele é para o nosso corpo. 95% da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso bem-estar, é produzido no intestino. Então, não tem como a gente estar bem se o intestino não estiver ok. O desequilíbrio emocional, às vezes as pessoas fazem tratamento para a parte neurológica, tratamento para ansiedade, depressão, e usa vários remédios para esse segmento. Só que o intestino não está bem. Ou toma lá um monte de leite, que inflama também o intestino. Faz o quê? Faz o quê? A gente não consegue nem absorver aquilo que o remédio precisa de fato. O corpo não consegue receber, porque o intestino inflamado não absorve, nem coisas boas e nem tão boas, mas não absorve. Então a gente precisa entender isso. Eu faço um monte de tratamento, faço um monte de coisa, uso os óleos essenciais no começo, a gente percebe que demora um tempinho para o corpo se adaptar. E não é só a questão do óleo essencial entrar na corrente sanguínea e tudo mais, mas sim essa limpeza do organismo. É por isso que a gente traz um protocolo inicial, e eu vou falar dele depois. Pode passar, né? O intestino, ele é a base da nossa imunidade. 70% das células de defesa do nosso corpo está no intestino. Então, quando a gente não cuida desse intestino, a gente vive inflamada, a gente prejudica a nossa imunidade, a gente deixa o nosso corpo mais vulnerável às doenças. As doenças, de fato, eu sempre falo que tem começo, meio e fim. Então, eu falo da parte emocional, porque sim, eu me conecto com isso, e eu falo do intestino, porque também o intestino e a emoção, se não tiver em equilíbrio, a gente está sujeito a ter várias doenças. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter com o intestino. Ele influencia na nossa energia, na nossa disposição. Então, quando o intestino está desregulado, não tem como a gente ter energia em excesso, porque ele está se desgastando, tentando recuperar o que não está legal. Então, os nutrientes essenciais, como o ferro, as vitaminas do complexo B, ele vai sendo gastado de uma outra forma e vai deixando a gente mais fadigado, mais cansado, com menos disposição. Então, no nosso dia a dia, observa, tô ali vários dias sem ir no banheiro, observa como que você fica. Você não vai ficar só enfesada, que a gente fala, que é cheio de fezes. Você vai ficar mais cansada, você vai ficar pesada, a sua energia vai estar porque você está desgastando, o seu corpo está tentando entender por que aquele bolo fecal está ali, aquela sujeira está ali parada. É como se você erguesse o tapetinho da sala e fosse jogando sujeira lá dentro, fosse jogando ali debaixo. Não tem como você passar pela sala com esse monte de sujeira. Então o corpo fica se sentindo assim, esgotado. Ué, por que não consegue expulsar isso daqui logo para fora? Pode passar. O que é a microbiota intestinal? Que eu já falei ali no começo. É um ecossistema que a gente tem no nosso corpo, não é apenas no intestino que a gente tem na boca, a gente tem na cabeça, a gente tem isso no corpo todo. Então, são o quê? São trilhões de bactérias boas e não tão boas que estão no nosso organismo. Então, é como se fosse assim: quando eu deixo a bactéria me dominar, eu estou vivendo para ela. Então, a gente precisa prestar atenção. Eu estou vivendo para as bactérias ou as bactérias estão vivendo para mim? Por quê? Porque o nosso corpo é cheio de bactérias. Mas eu preciso entender que as bactérias precisam estar a meu favor. Precisam ser bactérias boas e não bactérias ruins. Então, como eu estou alimentando essas bactérias? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa observar no intestino. O intestino,
Como que eu posso trazer ali bactérias boas? Probióticos naturais. Posso fazer ali fermentados naturais. Posso trazer isso como uma ingestão no dia a dia. O Life Shot, a gente vai falar depois, também ativa as bactérias boas do nosso intestino. Então, qual que é a principal função dessa microbiota intestinal? É regular, é dar função para o nosso intestino, é absorver os nutrientes que a gente ingere, é produzir a serotonina, que é importantíssimo para o nosso bem-estar, é fortalecer o nosso sistema imunológico, é controlar a inflamação do nosso corpo como um todo. Eu não falei que a gente tem microbiotas pelo corpo todo? Então, a gente tem os processos inflamatórios, por quê? Porque está em disfunção, está em desbiose. Então, quando o nosso corpo não está regulado, ele vai ter inflamação. Então, às vezes, dentro do consultório, eu pego lá na canela da pessoa, falando assim, bem simples mesmo, e falo assim: você está inflamado. Ah, e por quê? Aí eu começo a pegar desde o pé, eu vou até o quadril. Falo, tá vendo? Esse ponto é tensão, esse ponto é inflamação, esse ponto é tensão, e vou mostrando para a pessoa. Credo, Dai, parece bruxa, eles brincam. Eu falo, não é, é seu corpo que está falando. Seu corpo está todo inflamado, perceba o que está acontecendo. E aí eu explico a função do intestino, por que a gente precisa cuidar, mas é ter esse olhar. O quanto o nosso corpo está sendo prejudicado, talvez por essa falta de cuidado do nosso dia a dia. Pode passar, Ana. Fatores que podem desequilibrar a nossa microbiota. Alimentação ultraprocessada, açúcar, glúten, o leite, de uma certa forma, também. A cara da Ana, a Ana fica brava quando eu falo do leite. Mas o leite em si, vamos supor, os primeiros dias de protocolo, quando eu faço protocolo de atendimento na clínica, eu tiro o leite, mas é por uma questão do gasto que o corpo precisa ter para fazer ali a parte metabólica do leite também. Não é que eu condeno o leite, mas eu preciso só ter esse cuidado, porque no começo eu preciso limpar o intestino. Então eu preciso que esteja o mais zero, nem carne a gente come, nem a gente evita o máximo, porque essas alimentações elas vão trazer ali um gasto, sendo que aquilo está machucado. Então eu preciso só ter esse cuidado. Então esse desequilíbrio vai me dar excesso de estresse, vai me dar privação de sono. Uma noite mal dormida é um corpo que no outro dia está sem restaurar nada. Então, a gente tem a função dentro do nosso sono de restauração. Então, vamos por assim, tem até os horários. Da meia-noite até as 2 da manhã. Tem uma víscera que está sendo restaurada. Das 2 da manhã até as 4, o fígado está sendo restaurado, o pulmão está sendo restaurado. Então, isso é o quê? O corpo está ali trabalhando para que no outro dia a gente esteja intacto e bonitinho. Só que se não tem a função específica do intestino, que produz o hormônio do sono, que ativa, entende que é um ciclo, a gente tem essa junção. Então, a gente vai estar mais estressado, a gente vai estar com privação de sono. Eu vou ter que usar, de uma certa forma, se eu estou toda inflamada, vou acabar usando mais antibiótico. Antibiótico faz o quê com o nosso intestino? Degride todas as células do nosso intestino boa. E aí eu fico só com as bactérias ruins. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. A falta de fibras, os probióticos também, sem estar isso na nossa dieta, isso vai gerar um desequilíbrio na microbiota. Pode passar, Ana. Quando o intestino ele está doente, o que acontece na nossa qualidade de vida? Então, assim, as principais sinais de uma microbiota desequilibrada, o corpo vai ter refluxo, azia, intestino preso ou intestino solto. Então, vamos supor, as pessoas falam para mim: não, meu intestino funciona perfeito, eu vou do banheiro todo dia, mas morre de refluxo. Ou vive com candidíase. Uma das coisas que eu atendo muito, candidíase, de repetição, e não é só uma questão da flora lá da vagina, e sim do intestino também. A conexão dos dois é muito próxima,
tanto tecidual, não é questão aqui fora só, mas é tecidual lá dentro também. E isso, a bactéria, ela vai andando pelo corpo. Então, repetição, candidíase, a gente precisa olhar para o intestino também. Outras coisas que acontecem ali, fadiga em excesso, sensação de cansaço, mesmo que você dorme, você vive cansada, ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, baixa imunidade, que eu já falei, pele seca, pele com acne, alergia. Tem bastante casos de alergia que são desenvolvidos por conta desse intestino que não está bem, melasma. A gente sempre fala de protocolo para pele, protocolo para melasma. Eu vejo muito atendimento. Eu atendo numa clínica que tem outras profissionais que atendem pele. A gente sempre troca ideias sobre isso. Você já perguntou para o seu paciente como que está o intestino dele? Você já perguntou como que é, pelo menos, o cuidado diário dele? Porque se eu penso ali que o intestino ele vai produzir a parte também necessária de nutrientes, vai produzir a parte necessária de células, eu tenho que pensar nisso. Senão eu trato melasma de fora para dentro e esqueço de dentro para fora. E aí ele volta, ele retorna. E retorna ainda com mais intensidade. Pode passar, Ana. Que é o circuito aí, né, vicioso do nosso intestino desregulado? É a microbiota desequilibrada, gera uma inflamação crônica, que gera um desequilíbrio hormonal, que gera uma fadiga, que gera uma piora dos hábitos, que gera mais desequilíbrio. Então, o que é? O intestino não está funcionando, consequentemente, eu vou ter uma inflamação. A inflamação no meu dia a dia me causa a dor, irritabilidade, eu não consigo ir para a academia, eu não consigo ir para o Pilates. Isso vai deixar meu corpo mais parado. Vai trazer o quê? Um desequilíbrio também nos meus hormônios. Quando eu tenho desequilíbrio em hormônio, a gente sabe como que o corpo fica. Então, estoura. É mais propício estourar câncer, é mais propício a gente ter processos ali mais intensos no nosso corpo. Então, a fadiga, a desmotivação, isso só vai piorando os hábitos do nosso dia a dia e a gente não vai conseguindo restaurar, porque é um ciclo, é um vício que está ali e a gente não consegue olhar para isso. Então, como que a gente pode quebrar esse vício? Então, a forma que a gente sempre traz com os óleos essenciais é trabalhar de uma forma natural para restaurar o intestino. Então, a gente associa os óleos essenciais, uma boa alimentação e uma rotina de exercício. Isso seria o ideal para a gente trabalhar todo esse corpo, não só o desequilíbrio da microbiose, mas restaurar todo esse corpo no geral. Pode passar, Ana. A gente sabe, a maioria que já usa no dia a dia, já traz, alguns é novos, outros não, mas o poder dos óleos essenciais da nossa rotina, não só na saúde intestinal, mas como um todo. Os óleos essenciais, eles são o quê? São naturais e são seguros. Então, são produtos que a gente pode fazer a ingestão ali, pode ter o contato, pensando principalmente no intestino, porque ele é antibiótico natural, ele é antifúngico, ele vai equilibrar o meu sistema digestivo, ele vai controlar a inflamação, então ele vai reduzir as bactérias, ele vai promover um crescimento das bactérias boas também. Ele vai ajudar na digestão, ele vai aliviar o desconforto, ele vai fazer isso pelo nosso organismo, ele vai auxiliar a gente nesse processo. Então, de uma forma natural. Dentro dos protocolos, eu gosto muito de pensar na função do intestino, melhorando as bactérias boas ali, né? Tentando eliminar as que não estão legais e melhorar as boas. Gosto de pensar muito na desparasitação, porque o excesso de verme no nosso intestino causa uma lentidão na função e o verme ele rouba tudo aquilo que tem de bom no nosso corpo. Então eu sempre falo, como que está a desparasitação? Mesmo que o cliente falou lá, é perfeito meu intestino. Eu pergunto, como que está a desparasitação? Faz quanto tempo? Ah, eu fiz na pandemia, porque era obrigatório fazer. E depois disso? Pandemia já passou, bebê, já vai dar 3 anos já. Ah, depois eu não fiz mais.
Ó, parabéns para você. Enquanto eu tava lá preocupado que a pandemia, aí tomava tudo que é tipo de remédio para verme. E aí, quando a gente fala de remédio também para verme, a gente precisa se atentar que o verme tem vários tipos. E tem remédios ali que não conseguem alcançar o verme como um todo. Então, a gente precisa se atentar a isso. Por que a gente usa o óleo essencial para desparasitação? Porque o óleo essencial, ele vai não só na nossa parede intestinal, ele vai no corpo todo, ele passa pelas nossas células, coisa que a medicação não faz. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter. Às vezes, o verme, ele está em acasalamento, ele está ali quietinho. Depois que ele vai sair ali no organismo em si. Então, é essa ação que a gente precisa trabalhar de forma natural para que o corpo também restaure mais rápido. Pode passar, Ana. Você sabia que esse kit aqui, que é o kit que a gente sempre fala, que é a farmacinha, esse kit aqui pode trabalhar o nosso corpo como um todo? E que ele foi feito, ele foi elaborado para isso? Todos os óleos que estão aqui, eles se casam, eles se conversam quando a gente vai pôr ele numa rotina de óleo essencial. Então, ele foi feito, não é porque é os óleos mais vendidos do mundo, ele foi feito para trabalhar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Eu não preciso comprar uma camomila romana, eu não preciso comprar óleos assim, sabe, mais elaborado. Eu preciso ter uma farmacinha. É isso aí que eu preciso ter no meu dia a dia. Posso ter os outros? Posso, em protocolos específicos. Vou trabalhar algo e é necessário ter. Um orégano, eu amo orégano. É um dos óleos essenciais que, quando eu faço protocolo de intestino, principalmente a desparasitação, eu coloco junto com a farmacinha um orégano. Vou trabalhar on guard, melaleuca e orégano para trabalhar a desparasitação. Antes eu colocava muito tomilho. Eu gosto muito do tomilho também. Ele também é um agente antifúngico ali que vai trabalhar essa questão dos parasitas. Mas em alguns casos a gente precisa ter cuidado com o tomilho por questões da progesterona, outras questões hormonais. Então é um olhar que a gente foi começando a ter no dia a dia e percebendo que o On Guard já tem cravo, canela, já também tem essa função ali que pode me auxiliar. Então, no dia a dia, a gente fala, como que tá? A Ana sempre pega no pé. Como tá a rotina de óleo essencial? É essa rotina aqui. É o básico bem feito, que eles falam, né? Então, aqui dentro da farmacinha, a gente tem Deep Blue, que é para dor. Se meu corpo está todo inflamado porque o intestino não está funcionando bem, quem vai ser meu suporte? Além do Copaíba, Deep Blue para dor. Depois, Balance, gestão de emoção. Se a bactéria está me dominando, filha, ela vai querer comer o mundo. Ela vai querer comer tudo. Sabe aquela vontade? Você chega em casa e fala assim: Meu Deus, que vontade louca de comer um bolo. Puta que pariu, onde eu vou arrumar um bolo? Às vezes você não tá com vontade. É a bactéria ali, a sem vergonha do verme ali que tá querendo comer um bolo. E tá assim você, ó. Come, come, come. Usa um balance antes da refeição. Usa um balance para trabalhar essa questão também ali do desequilíbrio emocional que faz talvez você comer. Brief. Ai, mas como que você põe o brief para trabalhar intestino? Sabia que se o seu intestino não funciona direito, você produz muito mais mucosa no seu corpo? E aí você tem muito mais rinite, sinusite, todas as ites? Então, vai ter que usar brief para trabalhar isso também. Copaíba, aí sim, Copaíba é meu querido, a gente põe ele, tem as etapas certas para ser trabalhada ali o Copaíba, mas o Copaíba é anti-inflamatório, então a gente vai pensar nesse corpo que está todo inflamado e ativar o Copaíba com mais intensidade. Lavanda para dormir melhor, Lemon a gente usa todo santo dia na rotina de manhã cedo, depois eu vou dar uma sugestão básica para a gente fazer ali, melaleuca, trabalho muito na semana da desparasitação, então a gente vai utilizar ele ali de forma ingesta mesmo, vai usar ele tomando para trabalhar ali todo o intestino. Frankincense, óleo do regenerador celular, também a gente precisa regenerar as nossas células, porque ali o corpo está em disfunção, morre célula, nasce célula, morre célula, nasce célula.
Então, a gente precisa estar restaurando o máximo que pode do nosso corpo. On guard, sistema imunológico. Então, a gente usa ele também quando a imunidade não está legal. Só vou usar nessa época? Não, eu tenho que usar ele para estabilizar o meu corpo. Não existe imunidade alta ou baixa. Existe um corpo que está saudável. Se não é isso, ele está em processo de inflamação. Então, ele está mais sucinto a ficar doente. Então, é isso que a gente precisa cuidar. Peppermint também parte não só de respiração, mas peppermint antes da alimentação, para dar alívio na digestão, a gente utiliza muito. Tangerina, para melhorar também a função do nosso intestino, para melhorar a função do nosso rim. E o Zengeste, que também, quando a gente fala de intestino, as pessoas só pensam no Zengeste. Mas você viu que eu usei todos os óleos da farmacinha pensando na questão que a gente estava falando até agora de intestino? Cada coisa eu fui trazendo um porquê para se trabalhar isso. A gente trabalha o corpo como um todo. Então, se fosse ver, a gente tem que usar os 12 óleos aí todos os dias. Por quê? Porque ele tem essa rotação no nosso corpo. A gente precisa trabalhar isso, né? Pode passar, Ana. Um protocolo de forma assim, ó, simples. Não é aquele protocolo que a gente tem lá, mas a gente tem esse protocolo de rotina no nosso sistema. Toda vez que o cliente chega novo, a gente direciona ele para fazer aquele protocolo. Mas no meu dia a dia, de uma forma simples, pelo menos esses óleos que eu vou falar, a gente tem que ter e usar. O que seria ali? Para melhorar a nossa digestão, para equilibrar a microbiota, para reduzir a inflamação e fortalecer a nossa imunidade. Básico, no mínimo 15 dias fazendo assim, ó, certinho, todos os dias. Forma aromática, tópica e uso interno. Como que vai ser essa rotina? De manhã cedo, eu vou pensar no detox e na ativação já digestiva. De manhã cedo, uma gota pelo menos de limão siciliano, e um copo de água, 200 ml ali de água morna, não pode ser água fria. O nosso corpo passou a noite inteira sem absorção de água. Se eu já dou água gelada logo de cara, é como se eu desse um choque no intestino. E aí tudo que está lá dentro, quentinho, faz assim, ó. Então a água morna, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar a digestão do nosso corpo, vai melhorar a digestão ali do estômago e do intestino, fazendo com que as fezes que estão lá dentro ainda já ó, vai ficar mais fluida para sair o quanto antes. É isso que a gente pensa quando a gente fala da água morna de manhã cedo. Qual que é o benefício do lemon com a água morna? Estimular o fígado, ajudar na limpeza do intestino, equilibrar também a acidez gástrica. A gente ficou a noite inteira ali, o estômago não para, ele fica produzindo ácido a noite inteira. Então, a garganta, toda essa região precisa ser bem limpa. Outra sugestão, fazer a massagem ali, né, com o Zengeste. Ana, passa um pouquinho para cima só para ver que não está na tela. Aí, fazer a massagem também com o Zengeste na região do abdômen. Dai, não faço cocô de jeito nenhum. Eu tenho clientes que falam, eu fico 10 dias sem ir no banheiro. Eu chego, choro, falo, mentira, não pode. Mas eu já fui dessa. Depois eu vou contar a minha história e o porquê que eu entrei na Doterra. Eu já fui dessa. Intestino, para mim, eu gosto de estudar intestino, tem um porquê. Porque eu já sofri com intestino, meu filho tem um problema no intestino, então é uma coisa que a gente tem um cuidado dentro de casa. Não faço cocô, uso o Lemon de manhã cedo, uso o Zengeste em massagem, pego uma gota de Zengeste, uma gota de óleo de coco e faço a massagem no meu abdômen. Fico na posição ali de fazer cocô, qualquer posição. Sentei no vaso, eu tenho que deixar a minha perna mais alta, não no chão. Tem que deixar ela mais alta ali. Coloco um banquinho, fico ali um pouquinho que seja. Nessa posição de evacuação, não tem como o corpo não pensar: opa, tem algo diferente aqui, preciso fazer o que essa pessoa está querendo. Isso vai trazer um alívio. Então, vai melhorar o intestino, sim. Pode passar, Ana. Antes das refeições, qual é a sugestão? Gente, é um protocolo básico, tá? Coloquei aqui, peppermint, sempre antes da refeição tomar o peppermint. O que ele vai fazer? Ele não vai deixar você ter tanto gases.
ele vai te ajudar a melhorar a digestão, ele vai prevenir esse inchaço que a gente tem depois da refeição. Então, a gente toma ali o peppermint como uma prevenção. Rotina, aí, tenho azia, tenho uma digestão, posso colocar o Zengest. À tarde, preciso ter mais foco, posso colocar o peppermint de novo. É uma rotina. Isso daqui, pelo menos isso a gente precisa ter. Rotina da noite. Lembra lá que se a microbiota não estiver boa, a gente não tem uma reparação no sono? Então, eu preciso ter o lavanda no meu sono também, para ativar, para reduzir esse estresse, para promover esse relaxamento. Se eu estou relaxada, o meu intestino, consequentemente, também vai ficar mais relaxado. Sabe o que dentro das emoções é intestino preso? Eu sou tão controladora, que eu quero controlar até o cocô que está aqui dentro. Não quero deixar ele sair. Então, quando a gente está querendo muito controle, a gente prende as coisas para a gente. E aí o intestino fala isso para a gente. Então, sistema nervoso precisa ser trabalhado. O lavanda ali, o frankincense também sublingual antes de dormir, usar ele no pé. É uma forma da gente reduzir as inflamações. Vai auxiliar ali também na regeneração da célula, não só do nosso corpo, mas também do nosso intestino. Pode passar, Ana. O que mais pôr nessa rotina? Beber bastante água durante o dia, evitar alimentos ultraprocessados, eu falei lá antes, então açúcar, glúten, trabalhar também um nutriente, um suplemento alimentar que vai olhar para o nosso intestino como um todo. Então, ali eu preciso trazer equilíbrio para a microbiota intestinal, preciso trazer probióticos naturais. A gente tem uma ferramenta dessa na Doterra. Hoje a gente tem. Então, por que não olhar para o Life Shot como um probiótico natural? Ele tem várias coisas ali que trabalham não só a oxidação do nosso corpo, que já é incrível, trabalha a questão do sistema circulatório, trabalha a questão do sistema cardíaco, trabalha ali retina ocular, mas ele também tem, dentro da composição dele, os óleos essenciais, ele tem gengibre, opa, quase que não saiu, gengibre, que também melhora muito a nossa função intestinal, ele tem o frankincense, então assim, por que não? Tem o psyllium para estar trabalhando também a questão da fibra, a gente precisa consumir mais fibras durante o nosso dia a dia. Ele tem 4 gramas de fibra em 60 ml de shot de manhã cedo. Então, não a gente precisa consumir essa fibra ali como um todo, mas ele tem bastante já. Então, a gente precisa ter essa atenção. No nosso dia a dia, se eu consumo fibra, como psyllium, como aveia, e não tomo água, eu preciso ter esse cuidado, tá? Então, às vezes, quando eu falo de intestino, eu falo assim, como que tá o seu consumo de frutas, frutas que vão gerar mais fibra para você, tá ok, eu como maçã e não bebo água, não adianta nada, me ajuda, eu sempre falo, por favor, preciso que a pessoa traga bastante água no dia a dia. Daí eu não lembro de beber água, põe o celular para despertar, cada 1 hora, coloca lá 200 ml de água. Cada 1 hora. Pronto. Você não precisa beber 2 litros de água de uma vez. E não é assim que o nosso corpo vai absorver essa água. Porque se eu bebo 2 litros de água, eu brinco, né? Vai transbordar para onde não deve e vai faltar onde precisava. Porque o corpo já está. Quando eu sinto sede, é porque o meu corpo já passou da hora de beber água. A gente não pode sentir sede. Nosso corpo já extravasou a necessidade básica dele e ele está ali pegando água da onde não deve. Sabia que quando a gente não tem água suficiente no nosso corpo, o corpo vai absorver água da onde ele tem mais perto? E aí, adivinha onde tem água no nosso corpo? Quando tem, né? No intestino. E aí? Aí imagina, seu corpo absorvendo água da onde não deveria. Então, essa é a questão também da água que a gente precisa cuidar. Life Shot, hoje a gente falou o dia inteiro de Life Shot, foi o produto do Bogo hoje. Quem não conhece ainda, não teve a oportunidade, gente, não deixe de passar em branco. É um produto que eu tive a experiência agora em janeiro.
Eu tive uma infecção intestinal bem grande, cheguei da praia, eu vim de Coxinha a Sinop. Eu achei que eu passava dessa para melhor, porque eu vomitei tanto, 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 tanto na estrada que eu falava assim, Luiz, eu não aguento mais. Cheguei em Sinop ruim, 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 aí passei a noite inteira vomitando. Quando eu lembrei, porque a gente estava na estrada, a gente estava viajando, chegou em casa, eu cheguei ruim. Eu vim usando Zengest, fui trabalhando Copaíba, fui trabalhando Lemon. Quando eu lembrei do Life Shot, já tinham se passado quase 3 dias, 2 dias e meio de virose intensa mesmo. Eu falei, cara, eu vou tomar esse trem aqui. É tão bom para tudo, por que, que não vai me ajudar na questão da inflamação? Porque tinha dado já tinha feito exame, já tinha dado bactéria, já tinha dado. A infecção estava muito alta. Falei, não, vou tomar antibiótico para poder piorar ainda mais a microbiota. Se eu tenho a solução dentro da geladeira. E estava geladinho, porque eu deixei o meio 15 dias dentro da geladeira, estava até geladinho já. Eu tomava 3 vezes no dia, Life Shot. E foi o que me ajudou. Então, assim, a gente tem a solução. A gente só precisa desbravar cada vez mais. Outra coisa que eu gostaria de falar, coisa simples do nosso dia a dia também, que a gente não cuida. A parte do. Opa! Oh, esqueci, não é aqui, eu sei que passa, mas pode deixar. Pode deixar. Coisas do nosso dia a dia. Falei sobre a alimentação, falei sobre o óleo essencial. Tem sugestões de chá. A gente pode inserir, fazer uma tríade. Alimento, óleo essencial e chá. Isso tudo vai auxiliar cada vez mais. Por que não, de noite, antes de dormir, eu tomar lá um chá de erva doce? Que eu sei que vai me ajudar no estufamento. Eu sei que vai melhorar também o nosso intestino. Orégano no dia a dia. Não só o orégano em óleo essencial. Orégano, quando a gente usa em protocolo para trabalhar intestino, a gente precisa só fazer o uso adequado. 7 dias, dá pausa, mais 7 dias. Por quê? Porque a gente precisa ter esse cuidado. O orégano é um óleo essencial antibacteriano, mas ele é muito potente. Então, por ter tanta potência assim, a gente também precisa olhar para ele. Orégano, chá de orégano no dia a dia não me deixa ter verme. Me cuida para não ter tanto verme. Então, às vezes eu tomo, fiz uma desparasitação, como que eu posso cuidar? Comendo mais alho, tomando mais chá de orégano no meu dia a dia, trazendo essas coisas naturais também para me auxiliar. Então, é uma junção. A gente precisa olhar como um todo. Eu olho para o intestino, entendo que ele tem uma saúde ali a ser preservada para que o resto do meu corpo todo esteja bem. Eu acho que eu acho que foi isso. Eu queria abrir para poder perguntar quem aqui tem problema de intestino, quem aqui tem dificuldade, ou se já faz uma rotina básica. Eu coloquei ali o básico do básico, mas a gente tem que pensar: estou com uma inflamação de garganta, o que eu vou fazer? Vou usar óleos essenciais do Flon, vou usar outros protocolos. Estou querendo emagrecer, o que eu posso fazer? Vou montar um protocolo, mas a minha rotina básica eu preciso ter. Coloco ali, eu não coloquei, mas eu gosto de usar Copaíba depois do almoço. Copaíba é anti-inflamatório. Tudo que a gente vai pensar em anti-inflamatório é sempre bom a gente tomar depois do almoço. Então, ômega 3 eu gosto de tomar depois do almoço, porque ele também pensa nessa questão do processo inflamatório do nosso corpo. Colágeno, nosso colágeno também tem uma ação que ajuda o nosso intestino. Eu gosto de tomar o colágeno à noite, porque a absorção do colágeno é melhor no nosso organismo quando o nosso intestino está vazio. Então, essas coisas, além do que a gente está olhando aqui, a gente vai implementando em questão de protocolo, o que eu quero trabalhar, qual é a função e tudo mais. Mas eu sempre falo, o básico é esse daqui. A gente precisa ter isso daqui na nossa rotina. Life shot, a sugestão seria ser todo dia de manhã. Então, antes, tomo o lemon com água morna, bonitinho. Dou meia hora que eu tomei o meu lemon com água morna, fui lá,
Sentei, tentei fazer minha posição do cocô bem bonitinho. Depois eu vou lá, tomo um life shot, tomo meu café da manhã, né? Então seria essa a sugestão. E depois eu vou seguir toda a rotina que eu coloquei. Gente, excelente. Eu amo esse assunto, gente. Eu amo esse assunto. É, já está aberto para perguntas, viu, pessoal? É só abrir o microfone, estamos abertos para perguntas. A minha história, quem não sabe, eu cheguei na Doterra por conta de um problema ginecológico, endometriose e todos, ovário policístico e tudo mais, né? E eu já estudava o intestino por conta dessa visão aqui. Isso que a Dai trouxe para mim, isso é muito importante, muito importante. Ô, Dai, já vou começar, né? O pessoal tá quietinho. Dai, na sua visão, um processo inflamatório. Bom, você já deixou claro que não adianta a gente tratar a inflamação de fora para dentro, né? Um Não, processo, uma desinflamação, ela começa pelo intestino? começa pelo intestino. Sempre, sempre pelo intestino. Por quê? Se a gente pensa que o intestino é o que produz a questão hormonal, que produz, tem neurotransmissores ali, regulador do nosso corpo, se não está em equilíbrio, se não está bem, não tem como o processo inflamatório melhorar. Então, vamos por assim, às vezes eu tô com uma lesão de ombro, eu vou usar Deep Blue e Copaíba no ombro, mas o porquê que essa lesão chegou até aqui? Ou eu acho que é só no ombro. Sempre acontece, tá? Na clínica, chega paciente para mim e fala assim: ah, tô com uma dor no pescoço. Aí eu pego na canela, eu vou pegando no joelho, e eu vou pegando um monte de ponto que tá no corpo todo. Aí a pessoa fala: nossa, mas eu nem sabia que eu tava tão dolorida assim. Esses pontos são pontos de inflamação. O corpo talvez só não chegou no ápice para mostrar para a pessoa que ali tudo está inflamado. Ela esquece, por quê? Porque ela vai pensar na dor mais forte dela. Nossa, não, é meu pescoço. Eu só tenho problema no pescoço. Mas o corpo, ele tá dando sinais. Então, vai chegar, o que que vai precisar? Vai chegar a precisar você travar o corpo todo para você entender que você está inflamado, você precisa olhar para isso? Então, às vezes, eu pego muito, Excelente. o meu atendimento, vamos para a minha massagem, eu pego o corpo todo. Não tem como eu pegar uma fáscia do corpo e liberar a fáscia só pelo dedão ou só no pescoço. Eu preciso trabalhar a Uhum. fáscia todo. A mesma coisa da inflamação. Eu preciso trabalhar o corpo como um todo. Na época, diz que eu sou da turma da fibromialgia, mas não sou, não tenho mais. Não, não sinto mais isso, mas justamente nessa época, as crises eram assim, gritantes. Então, você trazendo isso hoje, para nós, para mim, faz sentido que a gente sempre. E fibromialgia é uma demanda que a gente tem muito, né, pessoal? Não sei, É. né? As pessoas chegam muito até nós por conta disso. São muitas dores envolvidas na fibromialgia, né? Pensando agora, e por que olha lá o que a Dai trouxe, né? E por que da farmacinha? Por que começar da farmacinha? Não adianta nada tratar uma dor de fibromialgia que dói o corpo inteiro se eu não olhar para o intestino. Sim. Faz sentido isso, Dai? Faz sentido sim. E vamos por essa semana no Bogo ali veio Turmeric, é outro óleo essencial que em protocolos específicos, ou mesmo na rotina de uma pessoa que já. Você sempre ensinou isso, eu acho isso bacana. Hoje eu tenho essa conscientização que se o corpo ele não está limpo, ele vai absorver também só partículas daquilo e tá tudo bem, a gente precisa entender. Por isso que eu preciso limpar. Então, não adianta nada eu pôr ali outros óleos essenciais com mais intensidade, se o corpo não está nesse processo de limpeza. Então, ai, comprei turmeric, vou passar aqui, ó, no ombro, só aqui, só passa aqui, só passa aqui. Ele vai levar mais tempo para fazer ação. É isso que a gente precisa entender. Enquanto eu não fizer a ingestão, o cuidado de dentro para fora, o corpo leva mais tempo. Não quer dizer que não vai ajudar e não vai resolver, mas ele leva mais tempo. É essa visão que eu quero trazer. Quanto mais assertiva a gente for com o intestino, mais rápido é a ação. Mais rápido o corpo desinflama, mais rápido esse paciente sai da crise de dor. Então, hoje, protocolo de intestino, a gente olha não só para isso.
corpo como um todo, lipedema. Hoje eu tenho bastante pacientes que têm lipedema. O que que é lipedema? É uma inflamação no tecido que a gente tem ali, principalmente das regiões das pernas. Então, aquele tecido como um todo da perna está todo inflamado. A gente pega, tem um exame que faz de imagem, mostra Uhum, para mim assim, a perna toda vermelha, toda inflamada. uhum, Dentro do protocolo, com óleo essencial, a gente faz o protocolo para limpar. uhum, Alimento, diminuir glúten, vou diminuir açúcar, eu preciso diminuir o que me inflama. Meu corpo não inflamou sozinho. Ele teve um agente causador. Primeiro eu, né? Eu sou o agente causador maior. Depois o alimento que eu comi. Mas ele tem um agente causador. Então é externo isso. Então eu preciso. Opa, peraí. Se isso daqui me inflama, eu preciso evitar e eliminar da minha vida. Como que pode a gente mudar esse processo? Outra coisa que você fala bastante e eu venho pensando muito é pessoas que têm medo, receio de uso de forma ingesta. A gente ingere tanta outra coisa pior, aí eu falo, gente, não se apegue. corante, açúcar. Está sendo proibido nos Estados Unidos e a gente tem aqui É, de monte. Gatorade, é para melhorar a flora intestinal. É nada. Isso daí é o que a indústria vendeu para gente. Isso não é é, natural. não. Exato. Então, Ontem eu falei com uma moça, Dai, não te cortando, mas ela é uma mãe atípica. O filho dela tem 9 anos né, e o autismo dele é bem intenso, né? Sei lá, já não sei te falar o grau, mas. E ela falou assim, Ana, enquanto eu não. E ela chegou até a gente aqui na Doterra por conta de imunidade com indicação de uma médica, tá? Porque o filho dela ele não toma remédio, e toda vez que ele fica doente, tem que correr para o hospital, ele tem que tomar medicação na veia, e tem que internar. E aí a gente conversando, ela falou, ela trouxe o relato depois que ela começou a olhar para o intestino do filho dela. A fala melhorou. Ela sim. falou assim, não era verbal. E ele passou, e tudo isso depois dessa visão do intestino. Gente, né? Então percebe como o nosso corpo é ligado. Não adianta eu pensar assim, eu vou passar um desodorante aqui, rico em alumínio, em chumbo e não sei o que, e não vai cair. Não é? E olha, gente, e eu trago isso comigo, e isso daqui, para quem me conhece, sabe que do Terra é uma missão na minha vida, porque eu não. Gente, a minha missão é que ninguém passe por 10% do que eu passei. Se eu soubesse isso lá atrás, eu não teria passado por tudo que eu passei. E essa visão que a Dai traz hoje é porque tudo vai para o intestino, tudo inflama. Então, é o produto que a gente coloca na pele, porque tudo que a gente, né, a pele é o nosso maior órgão, tudo que eu colocar aqui vai para lá. Então, é rico em parabeno, é rico em tudo aquilo que faz mal para a gente, que nos inflama. Então, você imagina como é o nosso intestino. E mesmo limpo, eu acho que esse protocolo aqui a gente pode voltar a falar dele assim, né, de forma periódica. Mesmo a gente tendo a nossa rotina, fazendo o nosso desodorante, cuidado com o que a gente coloca na pele, não que a gente não vai usar maquiagem, mas sempre que usar maquiagem, que a gente use antes, que a gente sele essa pele, que a gente cuide antes da pele. E mesmo assim a nossa vida é intoxicada, né? A gente reflete por toxicidade, mas de tempos em tempos voltar para esse protocolo aqui. Eu sou uma que estou doidinha para fazer. Minha ressalva é só porque tem leite. Mas eu amo leite, mas vamos lá, Eu, né? o protocolo que eu trabalho especificamente não é essa rotina, mas é base disso. Acho que a Simone hoje não entrou. A Simone é uma cliente minha que terminou o protocolo agora, tá super feliz. Simone era uma cliente que tinha muitos problemas, até mesmo neurológico, e ela fala, Dai, mudou minha percepção, a minha rotina, a minha energia, mudou. E a gente fez o quê? A alteração da forma de alimentar. Não sou nutricionista, mas não é esse o olhar. É o que inflama e o que não inflama. É isso daí que a gente precisa ter o cuidado. O uso do óleo essencial e o uso do chá também ali como um acessório que a gente pode ter. Então, é ter essa visão que a gente já fala de saúde e bem-estar. Então, por que não associar isso e entender o que vai ser os benefícios para o nosso corpo?
A minha história na Doterra foi por conta de intestino. Eu entrei e busquei a Ana por conta de intestino. O meu filho mais velho tem um problema no intestino, aonde quando ele está inflamado, seja qualquer inflamação no corpo dele, as glândulas ali no intestino, sabe as ínguas que a gente tem? Na virilha, na garganta, a gente também tem uma quantidade ali na região do nosso intestino. E quando ele inflama qualquer coisa, pode ser a unha do dedão, o corpo automaticamente, em defesa, por ser uma autoimune, em defesa, as glândulas ativas. E aí elas incha e fica grandona. É dor de apendicite. Então esse menino ia para o hospital, vira e mexe, gritando de dor, e ficava internado, e já tinha vez de ter ficado 10 dias internado, e a gente não achava a solução. Por quê? Porque dentro do hospital a gente utilizava antibiótico. Era só isso que eu tinha de recurso lá dentro. E era antibiótico, antibiótico, antibiótico. Saía do hospital, daqui a pouco dava um mês de novo, mal-estar. E eu cheguei na Ana, falei, Ana, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de uma ajuda de uma forma natural. E aí a gente foi começando a utilizar, eu fiz um protocolo primeiro de limpeza nele, depois eu usei muitos endocrine, porque é um óleo essencial que eu sou apaixonada também, para trabalhar essa limpeza, principalmente de metal pesado, essa limpeza mais agressiva. Isso tudo que está parado no nosso organismo, promovendo ainda mais a lentidão do processo natural do corpo de expelir a própria toxina que a gente tem. Então, foi esse protocolo, a gente foi entrando. No final, eu comprei em agosto, né? Eu fui lá, falei com a Ana em agosto, em dezembro, eu percebi, nossa, o Murilo não teve mais nenhuma crise. Falei, eita, peraí. E eu sempre fui uma pessoa que tive problema de intestino na infância. Fiquei também várias vezes internada. Minha mãe fala que minha questão com o intestino sempre foi muito intensa. Só que teve as coisas também na parte emocional, tem as coisas que a gente precisa estar trabalhando no dia a dia, mas eu percebo que o uso do óleo essencial dentro da minha casa, dentro da rotina, é o que fez melhorar. O intestino do Murilo, o meu intestino. O do Luiz é um pato, né? Então a gente não fala nada, Homem. certo? Mas eu falo assim, é essa rotina. E às vezes eu me pego, puta merda, eu não tô usando o óleo do jeito que deveria ser. Se eu tô com pereba no rosto, é porque, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Preciso melhorar essa rotina. Eu sou muito disso. O que meu corpo tá querendo me dizer que eu não tô percebendo? Se eu tô tendo sangramento demais, peraí, tem alguma coisa em disfunção. Talvez é o fígado que está em disfunção, que faz aumentar o ciclo sanguíneo também. Eu preciso perceber, o corpo é uma máquina perfeita. Se tiver alguma coisa em disfunção, precisa ser olhado. O que faz a gente adoecer? É a gente não olhar para a gente mesmo. Então peraí, para, respira, vamos ver o que meu corpo está querendo dizer. A gente tem a resposta, tá ali. Só que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa passar batido. Então, é ter esse cuidado, ter essa rotina. Rotina é importante no nosso dia a dia. O óleo essencial precisa ser ingerido de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Para que o corpo também esteja ali trabalhando a nosso favor, não só contra, mas sim tá ali. Opa, peraí, tô restaurando, tô desinflamando, tô limpando esse intestino. É uma máquina perfeita, então eu preciso ter componentes que façam ela funcionar perfeitamente. Excelente, eu adorei. Gente, aproveita. Tá aqui, ó, abrir microfone e perguntar. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. Ai, ai. Eu amei essa visão, eu adoro, gente, essa visão integrativa, né? A gente não é só um ombro, a gente não é só um cotovelo, né? A gente não é só um coração, né? Não que não seja importante, pelo amor de Deus, né? Não que não seja importante as especialidades, mas nós somos né, um ser, né? Quanto mais a gente conseguir olhar para isso, né? Para um conjunto todo, é isso que faz sentido para mim. Para mim também. Cada dia mais É. e mais. Olha E lá, tá vendo? estudar intestino, estudar, O estudar. microfone não está abrindo, eu vou abrir. Peraí. Pronto, abri? Tenta de novo, por favor. Abri. É a Terezinha, usuário.
Eu abri, Tê? Veja Sou se eu eu. abri. É Ah, Eli. abriu, Eli? Agora Abriu? abriu, abriu. Tá, tá Aham. bom, tá bom. Pode terminar. Hã? Não, pode falar. Ué, eu fechei? Eu fechei? Que doido. Peraí. Então, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Agora foi. Abriu? Tá, Abriu. desculpa. Uhum. É, primeiro, daí você me trouxe tantas coisas que acontecem nessa nossa vida, nossa rotina, né? Nessa sua visão. Parabéns, mas você me fez eu lembrar de uma situação que eu tenho em casa mesmo, que é com meu marido, né? Que é a questão que me gerou uma dúvida. O problema dele de refluxo. Assim, o que eu vejo na rotina dele é normal, ele tá indo normal, ele tem uma rotina normal de banheiro. Porém, o que que eu poderia trabalhar dentro dessa rotina básica, que aqui nessa rotina que você colocou agora, bem mais objetiva, ele tá usando bastante o Lemon todo dia pela manhã. Porém, estava usando até hoje com água gelada. Já uma observação, né? Cortamos a água gelada e vamos para água natural. Mas o que que você me orientaria para trabalhar essa questão do refluxo? Porque ele está tendo crises seríssimas, principalmente dormindo e é ocasionado o refluxo. Porém, está muito difícil trabalhar a conscientização da alimentação que está trazendo toda esse, que nem o leite, os derivados de leite, queijo frito. Então, a questão da alimentação dele tá séria e eu não, tipo assim, eu não estou conseguindo achar um caminho para fazer o tratamento na minha casa para que isso dê certo. Então, assim, conforme você foi falando, aquilo veio uma. Eu fui visualizando o meu dia a dia. E todo dia aquela reclamação. Daí não adianta um Zengeste, por exemplo, 2 horas da tarde, né? Não adianta, tá ficando inválido, então, e começa a desacreditar até no próprio, tá desacreditando no próprio produto. Ah, mas não tá dando resultado. Então, você falando agora, eu queria que você me ajudasse, assim, até colocar um protocolo mais objetivo, rigoroso, para que ele entenda isso. Porque essa sua aula eu vou mostrar para ele depois de gravada. Ele não assistiu, hoje nem ouviu, mas vou colocar ele assistir, ele entender o que está acontecendo. Por causa o refluxo, eu vejo assim, é sério isso, e hoje está com falta de ar, já principalmente em horário noturno, então me preocupa. Uma das coisas assim que me preocupa. O lema eu estou fazendo, eu conseguindo usar no hábito da manhã, todo dia de manhã, porém estava com a água gelada, agora já vamos mudar isso, né? Entendeu o porquê da água quente, né? E é assim, Entendi. de preferência, ela até mais aquecidinha mesmo. Não precisa ser nem só acatada ali da torneira. Se puder fazer ela um pouco mais quente, o sabor é horrível. Tem gente que fala para mim, você é louca, tem que tomar isso cedo. Eu falo, gente, quem reclama de gosto é criança, adulto não reclama, não. Toma e fica de boa aí. Eu falo assim, tem pessoas Sim. que não gostam. Trazer primeiro essa água mais morna, trabalhar essa nossa parte digestiva, ela não é só intestino. Ela começa pela boca e termina no ânus. Esse é o nosso trajeto todinho da parte digestiva. Então a gente precisa pensar como um todo. O refluxo é o quê? O ácido que está no estômago que volta para a traqueia e fica, vai e volta, vai e volta. Aí eu te pergunto, ele é uma pessoa irritada? Ele é uma pessoa mais nervosa, ele é uma pessoa que fica entre as coisas, entre situações, pensando na parte emocional, porque você falou dessa parte emocional no começo da sua frase. Então, pensando nisso, ele é um homem nesse sentido, ele precisa trabalhar essa gestão também de emoção, de estar entre situações que ele não consegue digerir. O que, que é a digestão? O que, que é na parte emocional? Eu não consigo digerir o quê? Então, talvez trazer mais olhos emocionais, então trazer olhos do perdão,
Óleo, balance com mais intensidade, de manhã, de tarde, de noite, para trazer mais equilíbrio, para eu não estar nem ansioso demais, nem depressivo demais. Então, trazer isso também na rotina. Por que do perdão? Porque sentir perdão. Aí do que depois você vai trabalhar, tá? Mas a raiva, intestino, estômago, me fala muito de raiva. Quando eu produzo muito ácido no estômago, eu estou muito irritada, muito braba. Então, eu preciso trabalhar isso com mais intensidade. Óleos essenciais que vai me ajudar. Você falou que à noite ele é pior. Por que à noite? Porque eu não estou deixando o meu corpo restaurar. Então, a gente precisa perceber. Talvez mais no final da noite, ele usar óleos essenciais também, que vão trabalhar os Zengest, por exemplo, não só de forma tomada, mas passada na região, para que o estômago receba ali também de fora para dentro. E trabalhar óleos essenciais como erva doce, lavanda, para trazer essa. Preciso diminuir. Porque eu tive um dia agitado, eu fiquei entre situações que não é gostoso, e à noite eu não estou deixando o meu corpo respirar. Restauração ele é importante. A parte do intestino, se eu não me engano, é da meia-noite. Ciclo circadiano. Eu acho que é a meia-noite, é bem o começo do sono. Então, aí o que, que acontece? O estômago está em ação, porque as nossas vísceras, no momento do ciclo, ele vai ter ação. Então, às vezes, eu acordo para fazer xixi, bem na hora, às 3 da manhã, todo dia às 3 da manhã. Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu rim tá em disfunção e ele precisa que eu levante, porque ele vai estar mais agitado, faz com que eu levanto. Então, é nesse sentido, eu não conseguir dormir à noite, especificamente acordar num horário, porque meu corpo está no processo de restauração e ele faz esse bloqueio. Então, trabalhar mais óleos essenciais de gestão de emoção, trabalhar mais a questão dos Zengest, talvez de forma passada, não só tomada, e os Zengest usar ele de manhã, de tarde e de noite, depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. Copaíba, depois do almoço, se ele é um homem que come à noite, depois da janta, tá? Trazer processo de desinflamação, restauração do estômago e gestão de emoção. Seria a minha sugestão. Ótimo. Muito Pensei, obrigada. pensei no corpo como um todo. Pensei Sim. na parte emocional, o que é estômago, pensei na inflamação e pensei no intestino. Então, trabalhar dessa forma, talvez. Muito obrigada, parabéns. Nossa, você clareou até as minhas apresentações. Nossa, fiquei encantada, parabéns mesmo. Assim, falando por mim mesma, é isso que fortalece a vontade da gente ficar aqui no grupo, a gente contribuir essa contribuição que vem assim de uma forma assim harmoniosa, é muito importante. E fiquei com o peso na consciência e não ter feito a pedalada contigo, mas eu vou fazer. Tá me devendo. Gente, já viram o Bogo de amanhã? Copaíba, para fechar assim, ó, a nossa apresentação com chave de ouro, Copaíba vai ter amanhã. Então, quem está precisando desinflamar corpo, amanhã é Copaíba, não esquece. Gente, com frankincense de brinde. Olha, é meu bogo esse, hein? Lindo. É meu, é Viu, meu Copaíba? Eu bogo. enxerguei o que era o pequenininho. É o É, frankincense? é o Puta que... frankincense. É o frankincense. Meus olhos. Frankincense de... Libera meu telefone. Ah, desculpa, Ana. Peraí. Consegue? Veja se você consegue agora abrir. Não? Conseguiu? Conseguiu? Acho que agora liberou. Liberou aqui para nós, já o seu microfone. Veja se você. Oi, dá para escutar Ah, agora? dá, pode falar. Estou aqui. Então, bom, boa noite para todas. Boa Primeiro, eu queria noite. falar que eu me conectei com a Ana através da endometriose, do assunto de endometriose, né?
E eu estava buscando também algo que viesse ao encontro disso, né? Eu já fiz cirurgia 2 vezes, endometriose, uma de urgência e a outra uma cirurgia programada. E eu fui fazer exame semana passada e apareceu agora uma úlcera no intestino, né? E eu queria ver se já teve ocorrência de alguma cliente, alguma situação, né, relacionado à inflamação aparecendo úlceras no intestino. O que você me diz disso? Ainda não peguei um caso de úlcera no intestino. A gente pensa o que esse corpo está tentando degredir ali o próprio intestino, né? Porque a úlcera é machucado, está machucando. Então, Aham. talvez a quantidade de excesso da acidez que está ali no intestino, ou o tanto de bactérias ruins que está no intestino. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Como que é a sua ingesta de açúcar, carboidrato, glúten, principalmente, leite? Como que é o seu dia a dia? Então, de um período para cá, a minha mãe tem feito pão meio seguido, então eu tenho consumido mais pão por causa disso. Eu não tenho hábito no mercado eu compro o pão que já, né, um pãozinho de grãos que já foi orientação, né, quando eu fiz a reeducação alimentar, que é o que me deixa que quase não me afeta, no caso. Eu gosto muito, ele não pesa no estômago, então eu sinto que a digestão é tranquila. Mas eu andei comendo muito glúten, né? Então, eu senti inflamação, estou num processo de alergia, me deu muita tosse, agora tá com rinite, já vai fechar 4 semanas que eu tô tentando me livrar dessa alergia. Então, eu vejo que é uma inflamação aí. Estourou essa semana muita espinha no rosto, e, e eu andei associando a isso, porque eu não tenho hábito de comer se não tiver, entendeu? Eu aprendi a me policiar dessa forma. Se eu não quero comer, eu não compro, né? Em relação a isso, eu consigo controlar. Só que a minha mãe, ela tem um outro, né? Ela também sofre com o intestino, né? Essa questão que você falou da gestão de emoção, eu nem sabia que tinha óleo essencial para isso. Quero ver depois com você, Ana, porque a minha mãe tem essa questão muito forte de não liberar perdão. E eu sei que isso afeta ela em todos os aspectos, né? E então a gente tem que começar a trabalhar isso para eu começar a poder orientar ela de outras formas, de forma que ela aceite, né? Porque também é complicado, a pessoa tem que. É um processo de aceitação para você querer mudança, né? E alimentação também. Agora ela come um pouquinho melhor porque nós estamos morando aqui, né? Todos juntos. Então, ela se obriga a fazer algumas coisas porque eu não consigo comer do jeito que ela costuma cozinhar normalmente, né? E aí a gente tem meio que esse impasse, mas eu vejo bastante dificuldade nela nisso, e daí muita reclamação de dor. Todos os sintomas que você falou ali de inflamação, que não só a dor intestinal, mas, né, tudo eu vejo nela também, né? E isso. Seu dia a dia, você já conseguiu fazer essa limpeza inicial ou você é nova ainda com os olhos? Como que você tá? Não, com os olhos eu ainda não fiz nenhum protocolo específico assim. A Ana me passou algumas orientações, né? Eu já tinha alguns óleos que eu usei e tudo. Em relação ao sono, né? Que foi muito bom pra mim. Inclusive já acabaram. Mas assim, do intestino até fazia um tempinho já que a gente tinha conversado sobre isso. E aí deu certo agora de ter essa reunião para eu aprender um pouco mais, né? Tá. Mas eu preciso fazer algo específico para o intestino, eu tenho consciência disso. Trazer esse olhar, porque você já tem um aspecto de patologia no intestino. A úlcera Uhum. ali, ela não vai gerar só a inflamação, mas ela vai te gerar dor, ela pode te gerar sangramento, eu não sei como que tá o seu grau. Então, a gente precisa entender isso. Então, eu vou Uhum. tratar a microbiose, vou tratar ali toda essa parte das bactérias, trazer mais bactérias boas. Como que a gente pode trazer no nosso dia a dia? Kombucha, sabe esses Uhum. fermentados? Isso são bactérias boas. Então a gente pode primeiro limpa, primeiro desinflama, primeiro dá processo de limpeza. Depois eu venho com o processo de desparasitação
depois eu venho com esse processo de probióticos. Então, vamos supor, o Life Shot é um probiótico que a gente pode estar utilizando também. Então, eu preciso fazer esse movimento. Parte emocional, sim, para mim sempre foi uma coisa que eu trabalho e é muito importante. O intestino preso tem relação ali que eu falei antes, de querer ser controladora, de querer segurar tudo. Essa parte do refluxo do marido, que a gente estava falando antes, de ficar entre situações. Então, eu não estou confortável, me gera um desconforto, assim, eu não consigo digerir tudo essa situação que está acontecendo. O intestino também fala muito da questão de raiva, porque é todo o trato digestório, então até chegar no intestino, talvez você está produzindo mais ácido, por isso que está gerando a úlcera, porque a úlcera no estômago é o quê? Um excesso de ácido que está lá no estômago. Consequentemente, você também está tendo esse ácido que está vindo até o intestino, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, diminuir esse ácido em excesso. O lemon faz muito isso, ajuda a diminuir essa acidez no estômago. Então, eu preciso diminuir, preciso tratar copaíba, os anti-inflamatórios, frankincense, preciso trazer isso daí com mais propriedade para o corpo. É isso. Dai, então aqui para eu pegar seu raciocínio, então a gente segue com o protocolo inicial, limpa, desinflama e depois desparasita e depois a gente vai a gente coloca o probiótico. O Life Shot entraria depois, então. Agora, nesse momento, é o protocolo inicial. Pensando numa sequência de tratamento, sim. Uhum. Mas lembra que eu cheguei da viagem toda e Life Shot? Por quê? Aí precisou. Eu estava com uma coisa aguda. Eu estava com uma coisa ali que eu precisava de emergência. Então eu fui nele e a ação dele é tão rápida que tratou o que eu estava ali causando, que estava ali. O dela a gente percebe que é uma coisa crônica, que está há mais tempo. Eu tenho problema de intestino, minha mãe tem. Você vê que tem uma história, é mais tempo. Então não adianta eu ir só na questão aguda, eu preciso limpar, preciso fazer todo esse protocolo inicial. Perfeito, No meu perfeito. ponto de vista. Eu concordo. E até a questão da endometriose, né? Ela faz parte desse movimento do corpo ainda, até para causar um movimento do intestino que pode levar à úlcera, né? E faz todo sentido com aquele que a Day colocou ali. Então a gente não tem como eu olhar só para uma questão ou outra, né? Então é colocar esse gerenciamento, essa situação toda, né? Do protocolo todo. Pensando na endometriose, pensando no que ela causa no organismo. Ela é uma parede que reveste o útero ali, uma camada grossa, densa, que reveste ali e fica pressionando, né? Vamos pensar assim, a grosso modo. Isso faz com que puxa também a parede do intestino. Ela vai causar um dano ali, também fazendo isso com o intestino. Então a gente precisa, já começou pela endometriose, eu preciso ir trabalhando esse corpo para desinflamar. Lembra que lá é um ciclo vicioso e vai interferir também nos meus hormônios? Os hormônios também vai estar todo desencadeado e eu preciso olhar para isso. Exato. Quando eu tive, ela atacava forte o intestino também, né? E porque ela tá muito perto, ela vai, Deus me livre, né? Vai crescendo e a Mas a parede gente consegue. Mas a gente consegue olhar para isso também, né? Vamos pegar essa orientação da Dai, então, Ana, e colocar certinho com uma rotina. A Vanessa colocou aqui que ela chegou há pouco. Que bom, Vanessa. Fiquei feliz de você estar aqui também, tá? Nessa aula. Depois a gente. Essa daqui, gente, vale a pena pegar desde o comecinho, porque tem todo um raciocínio ali que faz muito sentido, né? Mas a Vanessa chegou agora do trabalho correndo e veio para a aula. Parabéns, Van. Beijo grande, fica com Deus. Gente, mais alguma coisa? Olha meu marido querendo entrar na aula também. Você quer participar, Luiz? Tudo bem? Não, você quer participar? história compartilhada. Oi, Bento, tudo bem? Olha ali. Gente, para finalizar a aula, então, Dai, fala o número, 1 ou 2? Um.
Um. Um, Tá, eu vou pegar aqui, depois eu coloco a foto, tá? Então você ganha, a gente sorteou agora, você ganhou o seu Olha o Fashion. tá bom. Consegue ver? Consegue ver? Consigo, consigo. Deu reflexo. Que delícia! Tá. Então, mais paixão para você, paixão. Faz parte. Uhul! Tá bem, então. Gente, vamos finalizar. Passamos. Olha só que delícia, passou todo esse tempo, eu nem vi o tempo passar, né? É gostoso, Então, né? Eu falo que a gente tem bastante coisa para ser falada e para ser vivenciada. Quanto mais a gente limpa, melhor vai ficando. Então, sim, a gente precisa estar ali de olho, de cuidado e atenção muito grande no intestino. muito grande, com certeza. A Eli me lembrou da foto. Foto, Ana, vamos de foto. Gente, nós começamos 5 horas da manhã, né? Olha aqui a cara da pessoa. Vamos? Fotinhos, fotinhos, quem puder abrir a câmera. Dona Dar estava na sala, eu não vi a Dona Dar. Um, dois, três e. Pronto, fotinhos. Bati, eu coloco lá no grupo, então, para todas nós. Gente, gratidão pela atenção de todo mundo, né? Umas palmas para Dai. Dai, gratidão pela sua aula, por todo esse conteúdo, que, né, que você siga abençoada, abençoando mais vidas. Amém, que assim Beijo, seja. Tchau, beijo pessoal. grande. Boa Obrigada. noite, dorme com Deus. Ou dorme com Deus, aí. Boa noite, boa noite.